Bom dia, quarta-feira pós-feriado. Bom dia, Alana, Catarina, Luiz Felipe, Murilo e Vinícius. Tudo bem com vocês? Como passaram o feriado? Todo mundo bem? Bem. Estão animados aí? Vamos lá para a nossa aula da apostila regional. Nós vamos estudar 2 capítulos hoje, tá bom? Eu vou passar toda a explicação. Vocês não vão seguir pela apostila, tá? Eu vou estar explicando o conteúdo do capítulo 1 e do capítulo 2. E aí, vocês depois vão fazer umas questões para mim, tá bom? Então, podem deixar aí o caderno de geografia, ok? Deixem o caderno. Bom dia para você que está assistindo esta aula gravada, vai assistir depois dessa aula gravada. Então, eu vou compartilhar com vocês, nós vamos conversar sobre o conteúdo da apostila regional e depois tem algumas questões que vocês podem estar fazendo no caderno, tá bom? Bom dia, Mel. Então, Alana, Catarina, Luiz, Melissa, Murilo e Vinícius. Vamos lá para essa aula? Pessoal, eu vou colocar o fone de ouvido, tá bom? Porque a minha caixa, ela fica caindo toda hora o som. E aí eu não vou conseguir ouvir vocês, caso vocês precisam falar comigo, tá? Então, deixa eu alterar aqui. Testando, estão me ouvindo? Sim. Vamos lá, eu vou desligar a câmera também, para que não tenha problema de conexão, que aí melhora um pouquinho para vocês. Se por um acaso precisar, eu retorno aqui a minha imagem. Vocês já estão vendo aí na tela, Geografia Regional, capítulo 1 e 2, nós vamos falar das paisagens de São Paulo, tá bom? Do nosso estado, São Paulo. Então, por isso que é regional, porque nós vamos falar apenas do estado de São Paulo, tá bom? Então, como eu disse, não precisam acompanhar, por enquanto, pela apostila regional, ok? Se quiserem abrir a regional e deixar no capítulo, fiquem à vontade, mas não tem necessidade, ok? Então, no capítulo 1, nós vamos falar sobre relevo e sobre a hidrografia do estado de São Paulo, tá bom? Da Unidade Federativa São Paulo. Aqui eu trouxe para vocês o mapa da região sudeste, que é composta por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e nós vamos falar especificamente sobre São Paulo, tá bom? Vamos falar sobre as formas de relevo do estado de São Paulo. Nós já estudamos no 4º ano um pouco sobre formas de relevo, lembram Planalto, Planície e Depressão, e nós vamos ver agora especificamente no estado de São Paulo, tá? O relevo do estado de São Paulo, ele apresenta predominantemente, então a maior parte são planaltos e depressões, e também temos pouco de planícies, que elas são encontradas somente nas baixas litorâneas. Então vamos falar um pouquinho sobre planície ou baixa litorânea. Estende-se por grande parte do litoral de São Paulo. Então, nós temos presença de morros, nós temos ilhas, e são superfícies muito planas e originam-se dos acúmulos de sedimentos transportados pelas águas do mar ou dos rios que desagam nos oceanos. Então, aí vocês estão vendo 2 imagens, presença de morros na praia de Itamambuca, em Ubatuba, e a presença de ilhas, na Ilha das Couves, em São Sebastião. Alguém já foi em alguma dessas 2 praias do litoral? Não? Ninguém foi para Ubatuba? Ninguém foi para São Sebastião? Não? Então, oi? Não? Ok. Então, planície, só recordando que nós já estudamos com vocês, são superfícies muito planas e elas se originam dos acúmulos de sedimentos transportados pela água do mar ou dos rios, e elas desaguam nos oceanos, tá bom? O planalto, lembra que eu falava para vocês? Plano alto, ocorrem na maior parte do estado, podendo encontrar 2 grandes áreas distintas. Os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste,
que são formações muito antigas e sofreram desgastes de erosão por milhares de anos. Topo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? É porque o áudio de vocês fica ligado, e aí qualquer movimento de vocês, eu posso ativar o mudo, tá bom? Qualquer movimento de vocês acaba aparecendo aqui para mim, tá bom? Então, voltando aqui. Planalto, como eu disse para vocês, plano alto, ocorre na maior parte do estado, podendo ser encontrado em duas grandes áreas distintas. Planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que são formações muito antigas, que já sofreram desgastes de erosão por milhares de anos. Apresentam topos arredondados, estão vendo aqui, ó, topos arredondados, que lembram mares de morros, ok? Então, aqui está o Vale do Paraíba, um exemplo do Vale do Paraíba. Então, outro exemplo é a Serra da Mantiqueira, formada com o decorrer de milhares de anos, formando um profundo vale separado dos dois conjuntos de serras. Então, aqui tá vendo, ó, tem ali a estrada, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, lá em Campos de Jordão, certo? Então, aí, exemplo do planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. E aí, vamos falar sobre o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. Então, o Planalto ocorre na maior parte do estado. Então, a segunda grande área que nós encontramos é Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, localizadas a oeste do estado de São Paulo e são formadas por rochas sedimentares e rochas vulcânicas. Então, nós temos aí, até na apostila de vocês aparece a imagem da vista panorâmica de Araçatuba, que é uma cidade que foi construída ao redor, né, de Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. Nós temos a Serra do Mirante, Serra dos Agudos e Serra do Jabuticabal, tá bom? Então, aí nós temos essas três serras, que são exemplos de planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, ok? Como depressão periférica, então, depressão periférica fica entre os planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste e planaltos de chapadas da Bacia do Paraná. Como exemplo, nós temos a cidade de Indaiatuba. É mais plana e mais baixa que os planaltos, originária de longos processos erosivos que ocorreram há milhões de anos nos planaltos sedimentares, que são formados por rochas menos resistentes. Então, dei uma olhada nessa imagem em Indaiatuba, vocês vão perceber esta formação da depressão periférica, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a hidrografia de São Paulo. As regiões hidrográficas do estado de São Paulo são Atlântico Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul. Então, deem uma olhada neste mapa que aparece para vocês. Tá vendo? Aqui os rios, tá bom? Rio Tietê, Rio Grande. Nós vimos também o ano passado, quando nós falamos sobre a hidrografia, nós vimos os rios também, tá bom? Alguns rios importantes na nossa região, tá bom? Então, são os divisores de água que separam os rios, que formam as três regiões hidrográficas, as serras do Mar, da Mantiqueira. Elas definem a direção do percurso dos rios que as formam. Então, aqui está a Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Serra do Mar. Então, a Serra do Mar e da Mantiqueira são os divisores de água que separam os rios e formam as três regiões hidrográficas que nós vamos ver neste momento, ok? Atlântico Sudeste, ela destaca-se pelo rio Ribeira do Iguapé, nasce no Paraná, percorre o sudeste de São Paulo e deságua no Oceano Atlântico. Então, aqui está uma imagem do rio Ribeira do Iguapé. E o rio Paraíba do Sul teve um papel fundamental na ocupação do estado de São Paulo, pois os solos eram férteis e eram utilizados para o cultivo das plantações de café. Ok? Estão me perguntando qual apostila que é a regional. Desde o início, lá no nosso calendário, está dizendo que é a apostila regional, e no início dessa aula eu falei para vocês que é a apostila regional, porém vocês não precisam ficar seguindo pela regional, eu vou explicar para vocês e depois terão questões para vocês poderem resolver, ok? Então, voltando aqui, nós falamos do Atlântico Sudeste, aí está a imagem
do rio Ribeira no Iguapé no mapa, tá bom? Então aqui está, ó, ele está dizendo que ele percorre o sudeste, então ele nasce no Paraná e ele percorre o sudeste de São Paulo e deságua aqui no Oceano Atlântico, certo? E o rio Paraíba do Sul, ele também teve um papel fundamental na ocupação do estado de São Paulo, pois os solos eram férteis e eram utilizados para o cultivo de café. Então aqui está o rio Paraíba do Sul, tá bom? Ok? Tudo bem? Atlântico Sul e do Paraná. Nós temos o rio Itajaí, rio Jacuí e o rio Paraná, que fica na divisa do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esse rio Paraná, quando você vai ali para Epitácio, certo? Você nada um pouquinho nele, né? Se você entrar na água. Então, o Rio Paraná fica na divisa do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem uma ponte gigantesca, você passa essa ponte, então aqui está São Paulo, passou a ponte e ali é Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, predomina um rio de pequeno porte que deságua no Oceano Atlântico. Os mais extensos são o Itajaí, o Jacuí e o Vacacaí, tá bom? Ok? Os rios que formam a bacia hidrográfica do Paraná nascem nas serras do Mar da Mantiqueira e correm em direção ao interior do estado. O principal deles é o rio Paraná. Quais são os principais afluentes do rio Paraná? Rio do Peixe, Tietê e também o Paranapanema. Ok? Tudo bem? Rios paulistas são rios de planalto, eles apresentam muitas cachoeiras, quedas d'água, corredeiras e saltos. Nem sempre são favoráveis à navegação, apresentam grande potencial energético para as usinas hidrelétricas. Então, nós temos a Porto Primavera. Se você clicar aqui neste link, vai abrir aí para vocês a usina de Porto Primavera, que é esta aqui, tá bom? Que a Mulher Maravilha está ao lado dela, tá bom? Então, ela é gigantesca, nós temos aqui próximo à nossa região. Então, os rios de Planalto, eles apresentam muitas cachoeiras, quedas d'água e também corredeiras e saltos. E elas são impróprias, então elas não são tão favoráveis para a navegação e elas apresentam esse potencial energético das usinas hidrelétricas, tá bom? Sobrando um tempinho, então, aí da nossa aula, eu vou colocar ali o link da CEF para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de perto a usina de Porto Primavera, tá bom? Ok? Então, capítulo 1, nós falamos sobre a hidrografia, sobre o relevo do estado de São Paulo. No capítulo 2, nós vamos falar sobre o clima e sobre a vegetação. Então, nós vamos falar sobre a importância do clima e da vegetação na formação das paisagens da Unidade Federativa de São Paulo. Ok? Então, a linha do Equador, ela passa pela essa porção norte do Brasil e a linha do Trópico de Capricórnio atravessa a porção sul do nosso país. São Paulo, aqui está São Paulo, pintadinho de verde, estão vendo? São Paulo, assim como a maior parte do Brasil, encontra-se praticamente toda a norte do Trópico de Capricórnio, então acima, né, do Trópico de Capricórnio. Apenas a região sudeste do nosso estado está situado na zona temperada ou subtropical. Assim, a maior parte do nosso estado localiza-se na zona tropical e apresenta temperaturas elevadas, praticamente o ano todo. Então, por isso que praticamente o ano todo faz calor no estado de São Paulo. Os tipos climáticos no estado de São Paulo são subtropical, tropical e tropical de altitude. Nós vimos isso também no quarto ano, nós falamos e especificamos cada tipo de clima, certo? Então, o que possui maior proporção no estado de São Paulo é o tropical, que pode ser subdividido em tropical semiúmido, tropical de altitude e subtropical. Então, apresenta clima quente a maior parte do ano, como eu já falei para vocês, certo? Vegetação do estado de São Paulo. São encontrados 3 tipos de vegetação no estado de São Paulo: floresta atlântica,
floresta de araucárias e cerrado. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem, 30% do estado de São Paulo, Mata Atlântica, aqui em Socorro, a floresta de araucária e o cerrado, ainda na cidade de São Paulo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o cerrado. Olha só um pouquinho, que entrou aqui uma imagem. Lembrando que eu estou de todas essas telas no nosso chat, tá bom? Para que você possa verificar, inclusive quando você for responder as questões, ok? O cerrado é composto por árvores de pequeno porte com troncos de casca grossa e galhos retorcidos, folhas duras e raízes profundas capazes de extrair a água do subsolo durante o período de seca. Ao longo dos rios, a umidade é maior. O cerrado dá lugar para a formação de matas ciliares, que é considerada muito importante para ajudar a evitar a erosão e o assoreamento dos rios, tá bom? Então, nós temos aqui exemplos de árvores encontradas no cerrado, a mangabeira, a gabiroba e o pau-santo, ok? Vamos falar agora sobre a floresta atlântica, formação vegetal típica do clima tropical, quente e úmido. Próximo ao litoral, recebe o nome de Mata Atlântica, corresponde a uma vegetação exuberante, composta de árvores de grande porte. Hoje, essas áreas vêm sendo substituídas pelas áreas agrícolas e pelas pastagens artificiais. Então, nós temos o pau-d'alho. Lembram quando eu fui no museu, que eu mostrei para vocês que tem uma árvore de pau-d'alho lá no museu, que é a folha cheira-alho? Então, pau-d'alho é uma das árvores encontradas na floresta atlântica. Imbuia, o cedro e São Miguel Arcanjo, tá bom? Então, aí em São Miguel Arcanjo, vocês vão ver esta imagem também na apostila de vocês, que aparece São Miguel Arcanjo, ok? Floresta de araucária, encontrada nas terras altas dos planaltos e serras. Apresentam poucas espécies, como pinheiro do Paraná, erva mate e imbuia. Uma vegetação litorânea são os manguezais. São ecossistemas de grande importância para o equilíbrio ecológico, pois são berçários naturais de muitas espécies de animais e vegetais. Dos manguezais são extraídos remédios, adoçantes, álcool, óleo, entre outros produtos utilizados no dia a dia das pessoas. Então, os manguezais são muito importantes para o ecossistema. Então, ele faz com que o nosso ecossistema seja equilibrado, ok? Relação sociedade versus natureza. São Paulo possui unidades de conservações estaduais e também federais. Então, nós temos o Parque Nacional da Serra do Bocaína, criada para proteger a fauna, a flora e as belezas naturais da região. Nós temos o Parque Estadual da Cantareira, que é um refúgio verde dentro do estado, dentro da cidade de São Paulo, não do estado, dentro da cidade de São Paulo. Foi criada com o objetivo de recuperar a Mata Atlântica e assegurar a preservação das inúmeras nascentes de rios e córregos que nascem na serra, a fim de garantir o fornecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. Abriga inúmeras espécies de animais em extinção. Inúmeras. Sabe aquele macaco? Aquele macaco, como é que é o nome dele? É o... Como que é o nome dele? É biju, não. Como é que é o nome do macaco? Bugio. Não é biju, é bugio. O bugio é um dos animais que está em extinção e abriga lá no Parque Estadual da Cantareira. O bugio, o gato do mato, a jaguatirica, certo? Ok. Então, conforme as orientações que eu passei para vocês, este conteúdo que eu trabalhei nesta aula foi encontrado entre as páginas 3 e 35 da regional, tá bom? Então, é importante que as atividades que eu vou passar para vocês agora, elas sejam realizadas e enviadas por fotos, tá bom? Sendo assim, automaticamente eu vou encaminhar para vocês os gabaritos. Lembrando que essas atividades não valem nota, porém é de grande importância para o aprendizado de vocês, tá bom? Então,
Então, eu vou estar colocando para vocês, tá bom? No chat as questões. Como eu disse, para vocês abrirem os cadernos, tá? Abram os cadernos de geografia, abra, né, o seu caderno de geografia, e aí nós vamos fazer agora algumas questões relacionadas a este conteúdo, capítulo 1 e 2 de geografia da regional, tá bom? Então, vamos lá. Depois eu mando esse PDF também para vocês, tá bom? Pelo WhatsApp. Mas agora podem pegar o caderno, então, de geografia. Alguma dúvida? Eu sei que eu fiz um apanhado, tá bom? Na regional de vocês. Falou tudo, todo esse conteúdo nós já trabalhamos ano passado no quarto ano, sobre relevo, sobre hidrografia, sobre vegetação, sobre clima, tá bom? Então, por isso que eu fiz esse apanhado para que nós pudéssemos resolver aí algumas questões, tá bom? Deixa eu ver quem entrou depois na nossa aula. Ana Clara, bom dia. Camila, Laura, bom dia para vocês que não estavam aqui no início. Então, vou repetir o que eu disse, tá bom? Nós estamos trabalhando a regional, capítulo 1 e 2 de geografia. Coloquei até aí no chat para vocês. Então, este conteúdo que eu falei está entre a página 3 e 35. E aí nós vamos agora, já coloquei no chat, já deixei no chat para vocês os slides, tá bom? E nós vamos agora responder as questões, tá? Então, lembrando que não vai valer nota, porém é de grande valia para o aprendizagem de todos vocês que vocês façam essas questões, e se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Então, vocês podem fazer aí o cabeçalho, conforme de costume. Então, vamos lá. Eu gostaria, se possível, vocês abrissem as câmeras para eu realmente ver se vocês estão fazendo aí a atividade no caderno. Eu sei que não vale nota, porém eu gostaria que todos vocês pudessem estar realizando. Nós temos tempo na nossa aula para que nós possamos realizar esta atividade. Aí eu já vou fazendo junto com vocês, nós já vamos tirando as dúvidas. Posso até informar aí da regional, como eu disse, está entre a página 3 e 35, mas são poucas questões, e aí vocês podem fazer conforme vocês vão fazendo, vocês já vão tirando dúvida comigo, tá bom? Então, façam o cabeçalho conforme de costume, Colégio Cooperativo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020. Pulem uma linha. Questões referente à apostila regional, página 3 a 35. E aí vocês podem copiar a questão à caneta, qualquer cor menos vermelho, tá bom? Tomem bastante cuidado com o neon, porque depois vocês podem não encontrar, né? E respondam a lápis. Primeira pergunta: quais são as formas de relevo no estado de São Paulo? Então, conforme eu disse para vocês nesta aula, nós estudamos no ano passado as formas de relevo e agora especificamente estamos estudando as formas de relevo no estado de São Paulo. Então, logo na abertura do capítulo 1, já diz para vocês quais são as formas de relevo do estado de São Paulo, tá bom? No mapa, e aí vocês vão ver as formas de relevo do estado de São Paulo. Eu disse no início dessa aula, planaltos, planície e também depressão. Segunda questão: qual o nome das regiões hidrográficas do estado de São Paulo? Então, regiões hidrográficas do estado de São Paulo, vocês vão encontrar sobre a hidrografia de São Paulo, eu também falei aqui para vocês, tá bom? Atlântico Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul. Então, vocês podem estar colocando aí, podem verificar tanto no chat, no que eu coloquei para vocês, quanto na apostila regional, entre a página 3 e 35, sobre a hidrografia, especificamente na página 13, que inicia a falar sobre hidrografia do estado de São Paulo. Bom? Os rios paulistas, principalmente nas regiões hidrográficas do Paraná, são rios de planalto, pois apresentam muitas cachoeiras, quedas, corredeiras e saltos. Portanto, apresentam grande potencial para a produção de energia.
Cite o nome de uma usina localizada na região próxima ao seu município. Eu vou retornar, eu vou abrir o link, tá bom? Para que nós possamos assistir um pouco sobre a usina de Porto Primavera, tá? 4. Quais são os tipos de climas encontrados no estado de São Paulo? Então, os climas encontrados no estado de São Paulo, vocês já podem ver no capítulo 2, ok? No capítulo 2, vocês vão encontrar sobre o clima do estado de São Paulo, certo? Nós já trabalhamos também sobre o clima do estado de São Paulo, e aí vocês vão encontrar os climas do estado de São Paulo, subtropical, tropical e tropical de altitude. E qual é a importância dos manguezais? Eu falei agora logo no finalzinho a importância dos manguezais. Especificamente tem um texto na página 29, tá bom? Então, além do que eu escrevi aí para vocês, do que tem no chat, vocês podem procurar também na página 29, tem um texto sobre a importância dos manguezais. Ok? Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui só um momentinho que eu vou compartilhar com vocês agora o link da usina que tem próximo aqui a Presidente Prudente, próximo à nossa região. Espera só um pouquinho que não vai sair para vocês, aqui é só o link, tá? Eu vou deixar aqui aberto e vou compartilhar agora o vídeo com vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês já fizeram o cabeçário? Já? Não. Vocês estão todos mudos. Vou incluir o som. Verifiquem se vocês vão ouvir o som, além da imagem. Estão vendo? Então prestem atenção, essa é a usina de Porto Primavera. Ok? Vou voltar nas questões para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer aí no caderno de vocês. Então, primeira questão, quais são as formas de relevo do estado de São
Paulo. Enquanto vocês vão copiando, tá? Não se preocupem sobre essas questões, tá bom? Porque depois eu também estarei encaminhando elas em PDF. Então, podem fazer uma, respondam, faça a outra, respondam, tá bom? Bastante tranquilidade. Se tiverem dúvidas, já me perguntam, a gente já vai fazendo juntos, tá? Deixa eu só fazer uma breve chamada enquanto vocês estão copiando. Podem abrir o áudio de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. O áudio, que está muito silencioso. E aí, dá até medo desse silêncio. Todos estão copiando. Alana, Ana Clara, Camila, Catarina, para você que vai assistir essa aula gravada, eu vou parar a gravação neste momento, tá bom? Porque agora o pessoal vai estar fazendo os exercícios, nós vamos estar respondendo e você vai estar recebendo essas questões também pelo WhatsApp, tá bom? Então, um grande beijo, fique com Deus, excelente semana, nós temos ainda quinta-feira, sexta-feira, semana que vem nós temos aula, espero vocês tanto nas aulas ao vivo quanto nas nossas aulas gravadas, tá bom? Nós vamos trabalhar apenas regional até o dia 18, ok? Beijo!